Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Silva aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando sobre como calcular, o ângulo formado por duas retas, Lembrando, duas retas que estão no mesmo plano, ou seja, retas concorrentes no caso, Porque se elas forem paralelas, não tem como formar um ângulo entre elas, ok? Uma pequena introdução aí sobre o assunto, A gente vai considerar duas retas concorrentes, Claro, RS oblíquas aos eixos coordenados, não perpendiculares entre si, Porque se elas forem perpendiculares entre si, é óbvio que o ângulo entre elas é 90 graus, Então, de coeficientes angulares M1 e M2, respectivamente, elas formam entre si o ângulo agudo θ, Tá aqui a figura para representar a situação, ó. A gente tem a reta R e a reta S se cruzando, a reta R com o coeficiente angular alfa, E a reta S com o coeficiente angular beta, e aqui tem um ângulo formado por elas θ, Como calcular esse ângulo, E a resposta é simples, A gente tem que o θ, esse ângulo agudo, ele é dado da seguinte maneira. Lembre-se lá da geometria plana que quando você tem um triângulo formando esses ângulos, esse ângulo externo ao triângulo, ele é igual à soma dos outros dois, Isso que está escrito aqui, θ mais beta, ele é igual a alfa. E para descobrir o θ, então a gente tem que o θ é alfa menos beta, ok? E aí a gente quer descobrir o ângulo formado entre essas duas retas, ou seja, a tangente desse ângulo, vai ser dada por tangente de θ vai ser tangente de alfa menos beta. E lembre-se da fórmula da tangente do arco duplo direto do túnel do tempo lá no segundo ano, Onde a gente estuda essa trigonometria, Tangente do arco duplo tem duas, Depende do sinal aqui que está dentro, Se for menos, que é o caso aqui, a gente tem, para você nunca mais esquecer, lembrar daquela frasezinha, do tem gente que ama, menos tem gente que beija, tem gente que ama e beija, E aí lembrando que quando a gente tem menos, é menos em cima, mais embaixo. Quando aqui é mais em cima, menos embaixo, inverte, E aí a gente sabe que a tangente de alfa, é o coeficiente angular da reta que passa da reta R, que eu estou chamando de M1. Tangente de beta é M2, 1 mais M1 vezes M2, Então, para descobrir o ângulo entre duas retas, que se cruzam, lógico, basta calcular em módulo, M1 menos M2 dividido por 1 mais M1 vezes M2. Então a fórmula para descobrir o ângulo entre duas retas é essa, bem simples, Lembrando que para descobrir essas inclinações tem que olhar para a forma reduzida da reta, isolando o Y, em cada reta, ok? Não na forma geral como a gente viu na fórmula da distância, de um ponto fora da reta. E tem uma observação importante aqui, que às vezes passa batida, é que se as retas forem paralelas, ou seja, se elas têm a mesma inclinação, dá para ver diretamente aqui na fórmula, que o M1 é igual a M2, isso aqui daria 0 em cima, e 0 dividido por isso dá 0, então tangente de 0 é 0, Então não tem ângulo aí, ok? Então é isso, Vamos para um exemplo aí tranquilo e a gente finaliza a aula, Porque não tem muito do que discorrer sobre esse tema, Então, vamos determinar o ângulo agudo formado pelas retas R e S, Tá aqui a reta R, Já foi dada aqui na forma do Yo-Yo Xoxô, onde o coeficiente angular está explícito aqui, que é o 3, E na reta S ele está oculto, porque foi dado na forma geral da reta, O que a gente precisa fazer? Na primeira reta está pronto, O coeficiente angular M1 é 3. Na reta S, a gente precisa isolar o y para determinar o coeficiente angular da reta S, Isolando o y aqui, passa o 2x para lá e o 7 fica assim. Se tivesse algum número aqui, a gente precisaria passar dividindo, Mas a gente chega direto que o coeficiente é menos 2, Então, você tendo os coeficientes angulares, basta aplicar na fórmula, Fica 3, menos da fórmula e o menos do número, que é negativo, menos com menos vai dar mais, 3 mais 2, 5. 1 mais 3 vezes menos 2 deu menos 5, E aí você tem menos 5 dividido por 5 vai dar menos 1. Lembrando que aqui as duas barrinhas é módulo, E módulo de menos 1 é igual a 1, E aí você tem tangente de θ igual a 1, Qual que é o ângulo cuja tangente é 1? A gente sabe lá do produto dos ângulos notáveis que é 45, Onde o seno é igual ao cosseno, que fica seno e cosseno de 45, que dá 1, ok? Uma observação importante, uma recordação, lembre-se que o módulo, o valor absoluto de um número, ele é x, Se o x for maior ou igual a 0 e é menos ele
se o x for negativo, né? Independente disso, né, o valor, se for positivo ou negativo, ele sempre sai positivo aqui, né, ok? E a gente tem... E uma outra observação também que eu quero fazer é que se o valor aqui não der um ângulo notável conhecido, né, por exemplo, vamos supor que a gente chegasse nesse final aqui e desse assim, tangente de θ igual a 11. Ou, perdão, tangente de θ, sei lá, igual a raiz de 5. Se a tangente de θ desse raiz de 5, né, não é um ângulo conhecido pela gente. Então basta aplicar o arco cuja tangente é esse valor, né? Então significa que o θ, né, é o arco cuja tangente é raiz de 5. E deixa indicado assim, ok? É o que a gente faz usualmente, né? Quando não dá um ângulo notável, um ângulo que a gente saiba qual é, a gente deixa θ igual ao arco cuja tangente é esse valor, né? O arco cuja tangente é esse valor lá da trigonometria, né? Quando a gente souber, né, quase que tangente de 1 ou algum conhecido, né, como de 30 e o de 0, de 180, né, que são alguns conhecidos, você pode colocar o ângulo de fato, certo? Em graus. Caso não, deixe indicado com o arco tangente. É isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.